Você já ouviu falar da guerreira ferida? O que é esse arquétipo dentro de nós? Ele está te fazendo bem ou mal? Vamos descobrir? Olá, eu sou a Keila Andreose, facilitadora xamânica no Voz dos Elementos. Com certeza você conhece uma mulher que resolve tudo, que faz tudo para todo mundo, que parece super segura, uma autoestima incrível, que não para, não pode descansar, mas nem se ficar doente. Pois é, a guerreira ferida tem esse ideal de perfeição. Infelizmente, esse ideal, ele vem de fora, não de dentro. Nessa busca, de sou super mulher, vou fazer tudo, vou dar conta de tudo, ela tá com certeza se deixando para depois. E nessa busca ela perde muitas coisas nessa caminhada. Não é sobre ser proativa, uma pessoa que já é ativa saudavelmente, que é criadora. É sobre não respeitar os seus ciclos. É não respeitar a sua própria vontade como criação. A guerreira ferida, ela despende de um esforço que é doído e massacrante. E pior, muitas vezes ela pode não perceber que ela está nesse esforço. E não é um esforço eficiente, de você fazer algo e trabalhar por aquilo que você quer, que você almeja e que vai te fazer bem. É algo que vai remoer depois, por exemplo, nas suas relações ou internamente. Pode ser que você não extravase isso de alguma forma. E aplicando então essa visão dos saberes ancestrais na mudança positiva para esse arquétipo. Relembramos que a guerreira ela não é competitiva, ela não luta contra o externo, ela luta no interno, porque ela sabe conscientemente e inconscientemente que ela mudando dentro, muda fora. Então ela luta contra as suas próprias crenças limitantes, e não a crença do outro que chega para ela. Para isso ela internaliza, ela ativa uma escuta interna. O que você verdadeiramente gostaria de realizar para você? Qual é a realidade que você quer criar para você nesse momento? Então, lute contra os seus próprios padrões, até mesmo o de ser perfeito para o externo e para você. Porque a gente tem o ideal, aquilo que a gente quer conquistar, e sim, a gente tem que fazer por isso, mas a gente tem o possível com as ferramentas que a gente tem hoje. Então você precisa se legitimar, As pessoas não vão te legitimar, o externo não vai te legitimar, Não vai legitimar o seu processo de vida, só você. Então você descobrir isso agora, nesse momento, evita, por exemplo, que as relações que são verdadeiramente boas para você se desgaste pelo seu cansaço, por um esforço demasiado para o externo, que não vai reverberar em nada no seu interno. Então coloca a sua energia de forma eficiente. Defenda o seu espaço com muita firmeza, mas também com muita amorosidade. Você tem uma visão clara da sua vida? E você segue com ela? Você está seguindo com ela hoje? Sabe, você está trilhando os caminhos que você tem que trilhar para chegar aonde você quer? São perguntas que você deve se fazer o tempo todo para ativar o seu centro, Quando a gente fala dessa guerreira interna, a gente está falando do nosso lado masculino. Olha que interessante, Lembra que a gente falou que o feminino e o masculino estão dentro de nós, E a gente falando dessa guerreira interna, a gente está falando do nosso lado masculino, que é o lado que realiza, que é o lado que defende, que é o lado que provê a nossa felicidade. Então você se autoconhecer é completamente revolucionário, Você conhecer os seus instintos, é completamente libertador. Então ativa a sua guerreira interna dessa forma mais positiva, dentro dessa visão, dentro desse saber que você tem agora, sabe? Se coloca para trabalhar por você, em pé, se arrisca, experimenta, aprenda com você mesma, sabe? Tenha sempre aquela pergunta, e por que não? Por que não? Tenta,
sabe? Não tenha medo do seu poder, não tenha medo de se legitimar, não tenha medo de brilhar. Esse pode ser um dos problemas mais escondidinhos dessa guerreira, o medo de brilhar. De novo, não é brilhar para alguém, porque isso vai desmoronar muito fácil. É você se conquistar, para que quando algo derrapar, sabe, por algum motivo, der aquela caída, porque isso acontece, você tenha o seu fortalecimento interno para se reerguer. Você é livre para se aprofundar e dançar pelas suas sombras, porque elas são muitas medicinas para você. Mas você é livre depois desse mergulho para que você volte a essa superfície. Então legitime a força ancestral que você carrega em você e vá conquistando essa clareza interna que é a que te faz verdadeiramente seguir. E eu quero que a gente siga juntas nessa visão que leva nós, como mulheres, para cima, para frente, como criadoras da nossa própria realidade. Seguimos juntas. Ahá.